Fala meu povo, tudo bom com vocês? Como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos a esse canal que é totalmente voltado para você que quer começar na regularização de imóveis residenciais. Se você caiu aqui de paraquedas e você ainda não me conhece, meu nome é Guilherme Nonato, eu sou engenheiro civil, especialista em regularizações de imóveis e estou aqui para te ajudar a começar nessa área que é extremamente lucrativa e tem muito trabalho a ser feito. Você já viu aí o título da nossa aula e se interessou? Eu quero te pedir para já deixar o seu like e o seu inscreva-se. Porque quando você faz isso, você mostra para o YouTube que esse conteúdo é relevante, que ele está te ajudando e ele pode entregar para mais pessoas, para estar ajudando mais pessoas também. Vamos lá, sem mais delongas, vamos ao que interessa, vamos para o conteúdo. E você sabe que quando eu estou aqui olhando diretamente para você e com o conteúdo lá atrás, é porque tem muita coisa de valor para vir. Então preste muito bem atenção. Foque aqui nessa aula, deixe o celular um pouquinho de lado. Se você está assistindo no celular, foque no celular, mas se você está no computador, deixe de lado, preste atenção que o conteúdo está muito bom. Hoje a gente vai falar sobre 3 tópicos, tá? O que é uso capião, desdobro e remembramento. Só um ponto de atenção, tá? Hoje a gente vai falar sobre o que é esses termos e não como fazer. Porque isso do como, ele vai ser um tema para uma próxima aula. Um pouco mais teórica e depois a gente vai para a prática. Fechou? Bora lá! Primeiro tópico que a gente vai falar então é o famoso uso capião. Eu tenho certeza que você já ouviu falar desse termo, tá? Que você falou assim, como que fulano conseguiu aquele lote lá? Ele conseguiu por uso capião. Mas o que é o tão famigerado uso capião? O capião acontece quando você não é proprietário de um lote e você toma posse desse lote com boa ou má fé e usa esse lote durante um determinado tempo, contribuindo com os impostos, fazendo melhorias nesse lote. Durante esse tempo, por lei, você tem direito a esse lote que ele passe para o seu nome. Isso acontece muito em alguns casos quando a pessoa ela tem a matrícula do lote, só que a matrícula ainda não está no nome dele. Feito aquele tal contrato de gaveta que a gente falou na nossa aula de como analisar a matrícula que está passando aqui, tá? Essa aula ela é muito complementar com aquela. Então, se você está assistindo essa aula, assiste essa aula aqui também, que as duas vão se casar. A pessoa então tem a matrícula, mas ela não tem um nome, só está no nome do antigo proprietário. Foi feito então tal contrato de gaveta, sem nenhuma escritura, sem nenhum contrato de compra e venda e sem atualizar a matrícula. E vamos dizer que ele não consegue achar esse proprietário para fazer os trâmites corretos, a gente entra com o uso capião. Direito ao uso, tá? O uso capião ele vai dar direito ao uso. Vou citar um exemplo aqui para vocês. Vamos dizer que o Joãozinho, famoso Joãozinho, chegou num lote por boa fé, não tinha proprietário, ninguém sabia de quem era aquele lote e ele construiu sua casa, já está morando lá faz 20 anos, contribuindo com o imposto, lote cada vez melhor, para ficar melhor, habitável até para ele mesmo. Só que daí a Mariazinha, depois desses 20 anos, ela chegou para o João e falou assim: João, eu tenho toda a documentação e esse lote é meu, mas por direito, por lei, o João tem direito do uso e tem direito de posse desse lote porque ele fez todas as contribuições durante esses 20 anos. Então, se o Joãozinho usou esse lote durante determinado tempo, sem nenhuma proibição, sem nenhum problema, ele tem direito sim ao uso do terreno e então a propriedade do mesmo. A forma hoje é o uso capião, que eles falam de uso capião especial, urbano, alguma coisa desse tipo, que por 5 anos já você já consegue ter direito ao uso capião, tá bom? Então é sempre muito bom a gente se informar e é nesse ponto que a gente consegue a parceria com os escritórios de advocacia. A gente entra em contato com advogados, faz uma parceria com eles, porque essa parte legal fica de responsabilidade deles e a gente entra com levantamento, com as plantas, com os croquis, os memoriais descritivos e a geração da responsabilidade técnica. Dessa forma que funciona o uso capião. Você usa esse lote por um determinado tempo sem nenhum conflito, sem problemas no uso e depois desse determinado tempo você tem direito então à posse desse lote. O nosso segundo tópico que a gente vai conversar é o desdobro, que para muita gente também pode soar como desmembramento. Isso é comum, tá? Em algumas regiões muda um pouco o nome, mas é a mesma coisa. Nada mais é o desdobro quando você desdobra algo, você desmembra, você tem um lote, você vai transformar em 2 lotes, você vai desmembrar, você vai dividir. Só que a gente tem que prestar muito bem atenção nisso, porque depende muito de município para município, como é que funciona essa legislação. Em Araçatuba mesmo, aconteceu alguns trâmites na Câmara de Vereadores, algumas leis que foram discutidas. Hoje, o que acontece? A dimensão mínima da testada, tá? Aqui em Araçatuba, a testada mínima, ela tem que ser de 5 metros
tá bom? A testada mínima, né, não pode ser menos que isso, e a área total tem que ser de pelo menos 200 metros quadrados, tá? Mas isso ainda depende da zona que está o seu lote. Então tem que entrar lá no plano diretor da cidade, aí da sua cidade, né? Aqui no caso de Araçatuba tem um plano diretor disponível no site da própria prefeitura, para que você identifique a zona que está o seu lote e qual que é a metragem mínima. Tudo isso vai depender muito, tá? Então preste muito bem atenção nisso. Se na sua cidade não tem um plano diretor, não tem um código de obras, vá até a prefeitura, procure lá o planejamento urbano, procure pelo pessoal da engenharia e tire a sua dúvida para que você não fique vendido nisso. Outro ponto que a gente também vai conversar é o remembramento. O remembramento ele é o inverso do desdobro, ou seja, você tem duas matrículas, você tem dois lotes e você quer transformar numa única matrícula. Vamos dizer que você comprou os dois terrenos, um do lado do outro, e você quer unir, quer transformar numa matrícula só, você quer pagar um único IPTU. Então você tem que fazer o remembramento, você vai unificar as matrículas. Uma coisa que você tem que prestar muita atenção, tanto para o desdobro quanto para o remembramento, é no tamanho, tá? No tamanho dos lotes. Tamanho dos lotes. Isso tem que ser um ponto que tem que ter muita atenção, porque para você conseguir tanto fazer o desmembramento como o remembramento, os seus lotes têm que estar exatamente corretos com o que consta na sua matrícula. O real tem que estar igual ao que consta na matrícula, porque se tiver algum conflito, se tiver alguma diferença, não vai ser aprovado, porque você precisa estar com as matrículas realmente corretas, regularizadas, para que você consiga fazer esse processo. Até porque esse processo primeiro vai tramitar na prefeitura e depois você vai até o cartório de imóveis para então fazer totalmente a regularização disso, tá bom? Então preste muito bem atenção. Identifiquei que o meu lote tem diferença, tá com diferença na frente, tá com diferença nas laterais. O que eu faço? A gente vai fazer uma retificação de área, só que a retificação é um conteúdo para uma próxima aula. Se esse conteúdo aqui que eu passei para você fez algum sentido, te ajudou de alguma forma, não se esqueça de deixar o seu like, de apertar no inscreva-se, com isso você me ajuda muito. É você que me motiva a trazer esse conteúdo totalmente gratuito para você. Muito obrigado então se você assistiu até aqui, se você foi ajudado de alguma forma descobrindo o que são esses tópicos e como é que funciona isso para dentro da regularização de imóveis, deixe o seu curtir que vai me ajudar bastante. Obrigado então e a gente se vê numa próxima aula.